Vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa aula de Direito Civil 1. Tá? Nós estamos no primeiro capítulo do Código Civil, falando das pessoas naturais, ou seja, falamos um pouco sobre a personalidade jurídica. Vou fazer uma revisão básica. Lá no artigo 1º do Código Civil diz o quê? Que toda pessoa é capaz na ordem civil. O que significa? Nós temos ali uma capacidade plena, uma capacidade ali genérica, dada pelo Código Civil, certo? Isso já no artigo 1º, informando que todos são sujeitos de direitos e deveres na ordem civil, são capazes, né? Em relação a isso, nós temos depois o artigo 2º do Código Civil, que tem duas partes. A primeira parte do artigo 2º, ele trata que a personalidade jurídica ou a personalidade civil se inicia a partir do nascimento com vida. Isso aí vocês estão lembrados. Então, estão recordando disso aí. Ótimo. A partir daí, nós temos o início da personalidade civil, que é muito importante para se definir quando a pessoa passa a ser sujeito de direitos e sujeito de deveres, certo? E aí nós temos as teorias que eu falei para vocês na última aula. Nós temos ali, em média, de duas teorias mais clássicas, né? E duas teorias bem minoritárias. A primeira teoria, nós temos a teoria natalista. O que temos na teoria natalista? A teoria natalista, ela informa que se aceita, segundo o nosso Código Civil, que a personalidade jurídica se inicia com o nascimento com vida. E que, a partir da concepção, não teríamos um sujeito de direito, mas sim teríamos uma mera expectativa de direito. Isso é o resumo do que diz a teoria natalista, ok? Já a segunda teoria, que fala da teoria da personalidade concepcionista, essa teoria concepcionista, ela vem um pouquinho contrária à teoria natalista. Ela informa que passa a ser sujeito de direitos, né, e deveres desde a concepção. Ou seja, desde a concepção, entende-se que é possível ser sujeito de direito. Quem é sujeito de direito desde a concepção? O nascituro, aquele que está prestes a nascer. Eu estou indo um pouco rápido, porque eu já falei sobre isso, estou só revisando, tá bom? O que mais nós temos nessa teoria? Diferente da teoria natalista, a teoria concepcionista, ela trata no sentido de que passa a ser sujeito de direito desde a concepção, ou seja, não é uma mera expectativa de direito, mas sim direitos em si. E aí nós tratamos sobre algumas espécies de direitos. Nós temos os direitos personalíssimos e nós temos os direitos de propriedade, tá? O direito personalíssimo é pacificado, tanto na jurisprudência quanto na doutrina, essa permissão de que tenhamos de reconhecer direitos desde a concepção, tá? Isso já é bem pacificado. Mas se for cobrado em prova, o nosso Código Civil adotou, né, qual teoria em relação ao início da personalidade civil? Aí a resposta é: o nosso Código Civil adota a teoria natalista, que é o que vem expressamente definido no artigo 2º, certo? Ah, professor, mas a doutrina e a jurisprudência reconhece a teoria concepcionista? Reconhece. Inclusive, nós temos vários casos e julgados que garantem o direito, né, do nascituro, né, desde a concepção. Por exemplo, o direito à vida, a partir do momento que nós temos a proteção e temos a criminalização do aborto, você está garantindo o direito à vida do nascituro. Nós temos ali a possibilidade de indenização por dano moral, em relação também ao nascituro, já tem alguns julgados, o reconhecimento de direitos, tá? Deu para entender essas duas teorias? Alguma dúvida até então? Só recapitulando, tá? Deixa eu ver aqui. Tem alguma dúvida? Até o momento? Não, ótimo. Então, vamos dar continuidade. Então, vamos lá. Aí nós temos mais duas teorias que elas são minoritárias. É a teoria da personalidade formal, tá? E a teoria da personalidade que chamamos de personalidade condicionada, tá?
A teoria da personalidade formal, na verdade, ela só divide a personalidade em duas. Ela trata a personalidade formal, sendo decorrente do período de vida intrauterino, e trata-se da personalidade material, chamada a personalidade adquirida a partir do nascimento com vida. Então, ele faz a divisão bem clássica, dividindo em personalidade formal e personalidade material, nos dois momentos de discussão. Um em relação ao momento desde a concepção e o outro a partir do nascimento com vida. E aí ele traz a discussão no seguinte sentido: possui a personalidade formal, formalmente é sujeito de direito, porém, efetivamente ou materialmente, a partir do nascimento com vida. Isso é o resumo da teoria da personalidade formal. A teoria da personalidade condicionada, na verdade, ele trata o seguinte, resumindo, se garante, como se existiria uma condição suspensiva dos direitos, ou seja, esse reconhecimento da personalidade civil seria a partir da concepção, porém, esse período de nascituro estaria numa condição suspensiva. Como assim, professor? Aguardando o nascimento com vida. Caso esse nascituro nasça com vida, o que vai acontecer? Retroage os efeitos até a concepção, ok? Retroage esses direitos, tem efeitos retroativos, o que chamamos de efeito ex tunc, tá bom? Até aí, tranquilo? Deixa eu ver aqui. Até aí, tranquilo, pessoal? Se tiver algum aluno que possa me dar o ok, senão eu vou pensar daqui a pouco, eu estou conversando sozinho. Pode usar o microfone, tá? Não proíbe de usar o microfone, desde que seja para fazer alguma pergunta. Tá ligado? Pode continuar, a explicação tá show aí, viu? Como é que é? Tá perfeita a apresentação. Tá ótimo, obrigado. Então, vamos lá. Resumir praticamente o que conversamos sobre as teorias, né? E aí, depois das teorias, nós passamos a falar sobre a capacidade. Uma coisa é a personalidade, outra coisa é a capacidade. E aí nós falamos sobre a capacidade jurídica, né? Que é a capacidade, pelo simples fato de ter personalidade jurídica, já se temos a capacidade. Onde é que está isso, professor? Onde é que diz que essa capacidade genérica, mais ampla, essa capacidade genérica está lá no artigo 1º do Código Civil, no que diz respeito que todos indivíduos, toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Então, ele já deu uma capacidade plena ali, perdão, a capacidade genérica, não é a capacidade plena, já concedeu uma capacidade genérica que, bastando o nascimento com vida, você adquire, certo? Em relação a essa capacidade, nós temos a capacidade, essa mais genérica, né? E nós temos a capacidade de fato, a capacidade de, em si, realizar os atos da vida civil. E aí nós vamos falar de quem é capaz, quem é incapaz, tá bom? Então, o nosso código, ele traz uma previsão restritiva. Como assim? Ele traz os exemplos, taxativamente, de quem é incapaz, tanto na incapacidade relativa, quanto na incapacidade absoluta. Os demais que não estão nesse rol, significa que eles possuem a capacidade civil. Por que é importante a questão da capacidade? Aí nós vamos falar um pouquinho já da incapacidade, né? Eu falei na última aula que a incapacidade, nós temos a incapacidade absoluta, que aí quem já está com o material aberto está aqui, ó, incapacidade absoluta, nós falamos disso aqui na última aula, né? Os absolutamente incapazes, gente, é um rol, na verdade, é um único item que foi alterado, isso aí já em 2015, tá? Mas antigamente esse rol era bem mais amplo. Nós temos hoje, no nosso Código Civil, o único caso taxativo de incapacidade absoluta é o caso de menores de quê? De quantos anos? Vamos ver se vocês estão atentos na aula passada. 16. Ótimo. Menores de 16 anos. Então, revisando, eu para vocês aí, novamente,
esses dados, o que é que nós temos? A incapacidade absoluta apresenta apenas um item que diz respeito ao menor de 16 anos, tá ok? Onde é que está isso? No Código Civil, lá no artigo 3º, certo? Quais os efeitos, professor, dessa incapacidade? Simples, a incapacidade absoluta, o próprio nome já diz, o menor de 16 anos, ele é incapaz para realizar os atos da vida civil. Logo, esses atos realizados por ele sozinho, ele não pode realizar o ato sozinho, esses atos praticados por ele são considerados atos nulo, que significa ser um ato nulo, um ato que não tem como tornar válido, né? Ato nulo, o nome já diz, é nulo de pleno direito, certo? Deixa eu ver o que mais. Não está aparecendo para mim, tá? Alguém mandou alguma coisa que eu não entendi aqui. Do que, tá? 16 anos, boa resposta aqui, vários responderam, 16 anos, a incapacidade. E os considerados com deficiência mental, Viviane, eu vou falar isso daqui a pouco, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam aqui, o absolutamente incapaz, né, aquele que não pode realizar os atos da vida civil, sozinho, ele pode realizar desde que seja representado, tá bom? E aí vem a figura do seu representante legal, aquela pessoa que está o representando. Ele pode realizar os atos via representação. Lembre da aula passada, eu dei um exemplo de um autor de ação de alimentos. Quem é o autor em uma ação de alimentos? Não é o representante, não é a genitora, não é o genitor. O autor em uma ação de alimentos é o menor. Ah, mas ele tem só 2 anos de idade. Então, o autor é o menor representado por sua genitora. Certo? Certo. Ok, então vamos lá. Depois no artigo 3º que fala sobre... Professor, Pode falar. esse representante do menor de 16 anos, ele pode ser alguém eleito pelo próprio menor ou pelo pai, por exemplo? No caso desses meninos de novo que fica cantando funk por aí afora, aí quem vai cuidar dos negócios do menino é um empresário, aí os pais passam esse poder de representação para esse empresário. Pode isso? Então, funciona assim. Na verdade, nós temos a figura do representante legal, tá? Esse empresário, na verdade, o representante legal outorgou ao empresário também os efeitos da representação, entendeu? Não é o empresário por si só, eu quero ser empresário e você empresário, pronto. Não, é o representante legal do menor outorgou poderes aos empresários de representar o menor nos negócios, tá? Ok. Certo. Então, vamos lá. Em relação à incapacidade, eu já falei dos efeitos, que é nulo o negócio realizado por um incapaz, tá? Tem que ser feito mediante representante. O único hoje constante no nosso Código Civil como incapaz é o caso dos menores de 16 anos. Antigamente, no Código Civil de 1916, antes da alteração em 2002, né, e com a alteração em 2015 também, nós tínhamos, na verdade, os deficientes mentais como absolutamente incapazes, e teve essa mudança justamente por reconhecer os princípios constitucionais, ou seja, a sociedade pretende fazer uma inclusão dos deficientes, né, das pessoas que têm deficiência, e aí o que aconteceu? Para que possa ter efetivamente essa inclusão, foi necessário reconhecer como sendo capazes os deficientes. Então, os deficientes, eles estão no rol da incapacidade relativa. Eles não estão mais no rol da incapacidade absoluta. Só quem permaneceu no rol da incapacidade absoluta são os menores de 16 anos. Ok? Os considerados deficiente mental, depois eu vou falar também lá na frente mais um pouquinho, tá? Alguma pergunta até aí? Alguma pergunta? Até o momento, não. Ótimo. Alguém ia perguntar alguma coisa, né? Falar alguma coisa. Quando a pessoa é Tá deficiente tranquilo, mental, professor. já é capaz, no caso? Como é que é? Quando a pessoa é deficiente mental,
incapaz, no caso? O deficiente mental é considerado incapaz? Aí nós vamos falar isso aí lá na incapacidade relativa, tá? Eu vou falar lá na incapacidade relativa, porque mudou, gente, o código. Olha a mudança. Antigamente, no Código Civil, ele trazia expressamente a incapacidade, falando, por exemplo, alguém está com o microfone ligado aí? Desliga só um minutinho. Bruno, desliga teu áudio. Então, olha, voltando. Antigamente, o nosso Código Civil, ele trazia no rol dos absolutamente capazes e também até nos relativamente capazes, ele apresentava os casos praticamente que específicos. Por exemplo, ele trazia no rol os surdos, mudos que não conseguiam expressar sua vontade. Trazia no rol os débil mental. Esse rol aí saiu, todos foram retirados a partir de uma nova legislação que alterou em 2015, tá? A questão dos deficientes físicos, a lei de deficiente físico, teve alteração e alterou o Código Civil, tá bom? Então, nós vamos falar daqui a pouco sobre o rol das incapacidades, tanto absoluta, que nós temos apenas um neste rol, que foi por conta dessas alterações, e da incapacidade relativa, que eu vou falar daqui a pouco, tá bom? Então, lá no artigo 119, eu acho que eu já falei isso aqui para vocês, mas eu vou dar uma revisada, diz assim: é anulável o negócio concluído pelo representante em conflito de interesses com o representado, se tal fato era ou deveria ser de conhecimento com quem aquele contratou. Não sei se eu falei desse artigo para vocês da aula passada, mas eu quero só aqui repetir o seguinte: o representante legal, ele não tem poderes plenos e absolutos a ponto de realizar qualquer negócio e ser considerado válido, tá? Existem restrições a esse poder de representação. E é o que nós chamamos de abuso de representação. Esse abuso de representação acontece e é considerado anulável em que ponto? Em quais situações? Deixa eu ver, alguém está querendo entrar aqui? Tá. Então, olha só. Em que situações esse negócio jurídico pode ser anulável? Está no artigo 119, que diz que o negócio concluído pelo representante em conflito de interesses com o representado, ou seja, o representado tinha um outro interesse, mas o representante foi lá e realizou diverso da vontade do seu representado. Com isso, a pessoa que adquirir, a pessoa que fizer esse negócio jurídico com esse representante, sabendo que tal ato é contrário às vontades do representado, ele já perde o benefício da boa-fé, ele já perde a qualificação como terceiro de boa-fé. Com isso, o negócio jurídico pode ser anulável, ou seja, pode não ter seus efeitos, ok? Qual a diferença? O que eu vou saber se vai ter efeito ou não vai ter efeito esse negócio jurídico? Está na questão da boa-fé. Se esse terceiro, ou seja, está na segunda parte do artigo 119, se tal fato era ou devia ser do conhecimento de quem com aquele contratou, ou seja, se a pessoa sabendo desse fato, mesmo assim negociou, automaticamente ela já não estava mais de boa-fé. Com isso, o negócio jurídico é considerado nulo. Ah, professor, mas se esse terceiro estiver de boa-fé? Se o terceiro estiver de boa-fé, o negócio jurídico tem todos os efeitos normais, tem o efeito legal, tá? Surte todos os seus efeitos, e aí o menor vai ter que buscar a reparação junto a quem lhe representa, tá bom? E não em relação ao terceiro. O terceiro não vai ser prejudicado. Segue o baile, vamos lá. Qual a diferença do curador para o tutor? Isso aí eu vou falar também, Viviane, tá? Mas eu vou antecipar um pouquinho. O curador e o tutor são sinônimos diferentes, tá? O curador, gente, o nome já diz, curadoria. Seria nos casos de a pessoa ser maior de idade e precisar ter alguém representando ou ter alguém assistindo, tá? E aí nós temos o que chamamos de curadoria. O tutor já é nos casos de absolutamente incapaz, tá bom? Quando se trata de relativamente incapaz, a gente usa o termo curador, tá?
quando é absolutamente incapaz, alguém que perdeu plena a incapacidade, a gente chama de tutoria, tá? O tutor, tá bom? Isso aí eu vou falar lá na frente também. Quanto ao idoso e sua idade, ele se tornar incapaz apenas para não se desfazer de bens, certo? A Andressa perguntou em relação ao idoso. Gente, eu vou falar dessas incapacidades lá na frente, que é a incapacidade relativa, tá bom? E aí não é simplesmente a idade que o torna uma pessoa incapaz. Isso aí vocês têm que entender. Não é o simples fato de a pessoa ter 102 anos que ela é incapaz, não. Além da idade, tem outros requisitos ali, que tem que ser considerados, tá bom? Então, vamos retornar lá o material. Tá, vamos lá. Então, falando sobre a incapacidade relativa, né? Diferente da incapacidade absoluta, os atos realizados por um relativamente incapaz, esses atos, eles são anuláveis, ou seja, pode surtir efeitos ou não, podem ser considerados inválidos ou não. Então, esse termo é importante, anuláveis, tá? E diferente do caso dos absolutamente incapazes, que são representados, os relativamente incapazes, eles são assistidos, tá bom? Vamos lá para o rol lá da incapacidade relativa. Quem está com o Código Civil aí, por favor? Eu tô. Oi. Eu tô com o meu também. Eu tô Gente. também. Leia aí pra gente. Leia aí pra gente o artigo 3º, alguém, por favor. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Ótimo. Então, aí nós temos a incapacidade, o quê? Absoluta. Trazendo apenas um exemplo, que é os menores de 16 anos. Certo? Ou seja, não temos mais a possibilidade no nosso direito civil do que antigamente chamavam-se, tá? Por exemplo, não é possível mais uma pessoa maior de idade ser considerada absolutamente incapaz, tá? Absolutamente capaz só são considerados os menores de 16 anos. Onde é que está isso, professor? Isso é alterado pela Lei 13.146 de 2015. Então, maiores de idade, caso aconteça alguma situação, jamais vai voltar ao estado de absolutamente incapaz, diferente do que acontecia antes. Antes nós tínhamos esse rol de absolutamente incapaz era mais amplo, tá? Olha só, então. Todas as pessoas com deficiência, das quais tratava esse artigo anterior, que antes da mudança, as pessoas com deficientes eram consideradas absolutamente incapazes. Os débeis, as pessoas por questão de ser surdo, mudo, eram consideradas absolutamente incapazes, tá? Isso teve mudança pela a lei da questão que trata sobre os deficientes, tá bom? Lá no artigo 6º diz o seguinte, olha o que diz o artigo 6º. Segundo o qual a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa. Ou seja, gente, o entendimento hoje, quem lembra das minhas primeiras aulas vai recordar que eu falei sobre a constitucionalização do direito civil. Que é isso, professor? Constitucionalização do direito civil. Constitucionalização do direito civil é bem simples. É o que chamamos que o Código Civil, ele traz um rol, né? Ele traz vários dispositivos que tratam da vida, do exercício da vida em sociedade. Só que esses contratos, esse exercício da vida em sociedade, ele precisa ser regulado pelo Código Civil, mas ele tem que respeitar o que está previsto na nossa Constituição Federal. Ou seja, tem que respeitar os princípios fundamentais, tem que respeitar os direitos fundamentais, por exemplo, da dignidade da pessoa humana, dentre outros. Então, por conta disso, que por uma questão de inclusão social em relação aos deficientes, que foi retirado os deficientes do rol
de absolutamente incapaz, tá? Alguns que já estavam previstos nesse rol, e garantindo para eles uma capacidade plena, como se fosse uma capacidade moderada. Como assim, professor? Por exemplo, aquela capacidade genérica e geral lá do artigo 1º está sendo reconhecida também para as pessoas com deficiência. Ou seja, a pessoa com deficiência, ela pode, olha aqui os exemplos, casar-se e constituir união estável. Ora, casar e constituir união estável são atos da vida civil. Então, se ela pode se casar, pode constituir união estável, ela não pode ser considerada absolutamente incapaz, como era considerada anteriormente, tá bom? Outro exemplo, exercer direitos sexuais e reprodutivos, ou seja, poder ter filhos, né? Entre outros, namorar. Exercer o direito de decidir sobre o número de filhos, ou seja, dizer, eu quero ter 1, 2, 3 filhos. Conservar a sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória, ou seja, é vedado a esterilização compulsória. O que seria isso? Por uma pessoa ser deficiente, alguém vai lá e o juiz decreta e determina fazer a esterilização daquela pessoa de forma obrigatória, não se pode, tá bom? Exercer o direito de família e da convivência familiar e comunitária, exercer o direito à guarda, tutela, curatela e adoção. Então, são todos esses direitos que são reconhecidos como direitos personalíssimos também, e que é garantido também à pessoa com deficiência. Por exemplo, eu tenho um colega que ele é deficiente físico, porém, hoje ele é concursado da prefeitura, ele já tem mestrado, então, assim, cada caso é um caso, mas antes, o próprio Código Civil já trazia uma espécie de discriminação em relação aos deficientes, já informava que, por determinada deficiência, a pessoa já era considerada incapaz, e não funciona desta forma, por uma questão de respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana, por uma questão de inclusão social. Deu para entender aí? Alguma dúvida? Eu sempre. Deu. Perfeito, tá perfeito. Tá tranquilo. Então vamos... Deixa eu... Professor, Oi, pergunte. uma coisinha. Se enquadra nesse relativamente incapaz pessoas em coma, por exemplo? Eu vou falar daqui a pouco, tá? Eu vou citar o rol aí. Eu já vou aproveitar quem está com o Código Civil, ler o artigo 4º para a gente, por favor. São incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. Ótimo. O rol, na verdade, o caput do artigo 4º, ele traz o rol dos relativamente incapazes, tá? Quais são? Inciso 1º. Inciso 1 diz o quê? De 16 a 18 anos. Ótimo. Então, pessoal, lembre-se desse rol, tá? Falou em relativamente capaz, vocês vão ter que recordar onde é que está isso, onde é que está essa previsão, com fulcro em qual artigo, vocês vão falar, com fulcro no artigo 4º, são incapazes relativamente quem? Os maiores de 16 anos e menores de 18 anos. Ok? Esses têm que estar assistido, todos esses desse rol, tá bom? Segundo, inciso 2, os ébrios habituais e os viciados em tóxicos, tá? Os viciados em tóxicos. Ébrios habituais. Os ébrios habituais e os viciados em tóxicos. Onde é que está isso? Essa redação foi dada pela Lei 13.146 de 2015 também, tá bom? Inciso 3º, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Olha como esse artigo 3º, ele traz um dispositivo bem amplo que permite aí você colocar ele em determinadas situações do cotidiano. Como o exemplo que o colega fez, se a pessoa estiver em coma, ela vai estar encaixada aí, né? O que é ébrio habitual? Ébrios habituais, pessoal, são os cachaceiros, aqueles que tomam tanta birita, e eles não conseguem ali exercer os atos da vida civil, tá? São os ébrios habituais. Não é o cachaceiro de uma semana, não, de 2 dias, 3 dias, não. É aquele habitual mesmo, aquele ébrio que gasta 98% bebo e 2% dormindo.
Tá? Agora eu já sei que é mais cachaça. É o alcoólatra chamado, tá? Mas é aquele alcoólatra do... Aquele que não se controla mais, né, professor? Ele não tem mais controle, ele acaba que ele já não consegue realizar os atos da vida. Aquele cara que está tão bêbado que ele passa a ser empresário, né? Ele é empresário, ele já começa a usar mentiras, né? Então ele acaba que, pela situação dele, ele não consegue realizar os atos da vida civil de forma consciente. A família pode servir, então, né, professor? A família pode requerer, tá? Isso aí é um pedido de alguém da família. Alguém está com o microfone ligado aí que está fazendo mais barulho do que... Cara, tem o microfone. Continuando, tá? Ligue o microfone, façam as perguntas e desliguem para eu poder responder, senão fica muito barulho, tá? Então, olha como esse inciso terceiro aí, ele traz um conceito bem amplo, né? Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Aí se encaixa diversos, né? Diversas pessoas. Vários casos em concretos, tá? E aí vai verificar se a causa é transitória, se é permanente, se ele pode ou se não pode exprimir a vontade, tá bom? Os pródigos. Quem são os pródigos? Alguém sabe? Alguém poderia me responder quem são os pródigos? Sei não, professor. Não sabe? Que Professor? vende seus bens, você não tem controle nos seus atos, alguma coisa assim nesse sentido? Acho que gasta mais que o necessário e tal, essas coisas. Vocês lembram de uma parábola bíblica que diz o seguinte, lá do filho pródigo? O filho pródigo, pois vende, torra tudo, vende tudo. Isso, o pródigo é aquele que ele não tem condições de gerir a sua vida financeira, de realizar atos da vida civil, porque ele dilapida todos os bens, né? Ele não consegue manter seu patrimônio, tudo que ele tem, ele vende a preço banal, né? Preço de glórias. Oi? É um problema mental, no caso, considerado, né? É considerado doença, né? Mas ele não é mental, né? O cara não tem controle mesmo. Tudo que ele ganha, tudo que ele pega, ele torra mesmo e não junta, né? Sim, sim. Ele não tem controle sobre... Segundo o Google... Ele é relativamente incapaz, tá? Diga lá. Segundo o Google, pródigo é a pessoa que se revela por um gasto imoderado capaz de comprometer seu patrimônio. Isso mesmo. E é considerado doença mental. Isso, é uma doença, tá? Só que o que acontece? Ele já está previsto no rol, tá? Ele já está no rol dos relativamente incapazes. Só que no caso em concreto vai ter que comprovar, tá bom? Como todos os outros. Que trata da relativamente incapaz, dos que tem relação a maior de 16 anos, menor de 18, é muito simples. Basta o registro, já se comprovam. Já agora, aqueles do ébrio habitual ou dos viciados em tóxicos vai ter que ter comprovação, né? Dos que por uma causa transitória ou permanente não tenha como exprimir sua vontade, também vai ter que ter essa comprovação. E do ébrio, do pródigos também, tá bom? Aí vem o parágrafo único, diz o quê? A capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial, tá? Então, os indígenas, eles possuem o Estatuto do Índio, que vai falar sobre a incapacidade deles, ok? Ou a capacidade em si. Aí nós vamos falar sobre as pessoas portadoras de deficiência, tá, gente? Excepcionalmente, as pessoas portadoras de deficiência, elas podem ser tidas como relativamente capazes em algum enquadramento do nosso artigo 4º, tá bom? Por exemplo, eu posso ter uma pessoa que é portador de deficiente, mas ele é viciado em tóxicos. Então, ele entra no rol dos relativamente incapazes, tá? Então, os portadores de deficiência
não estão previstos por si só como sendo relativamente incapaz, tá, gente? Tem que ser comprovada, não é genérica não, isso aí. Ah, não é porque a pessoa tem uma deficiência que automaticamente ela é considerada relativamente incapaz, não. Tá ok? Então, a regra é que elas possuem a capacidade. Essa incapacidade, ela é exceção, tá, gente? Eu ainda acho que tem muitos deles, porque eu mesmo tenho lá no Detran mesmo, tem uma pessoa que é deficiente, mas assim, a mentalidade, a inteligência dele é fantástica, entendeu? Ele bate. Sim. Eu acho que isso aí não restringe mesmo, não, a incapacidade, a deficiência física dele aí não nada a ver. Sim. E isso aí o que possibilita, viu, Heber, é a questão da inclusão social. Isso. Que essa inclusão seja realmente uma inclusão de fato, né? Não só uma inclusão formal. Inclusive, ele estudou comigo na UEPA, numa disciplina. E assim, Foi, né? ainda tem uma mentalidade ainda, eu posso falar, porque eu já, às vezes a pessoa, porque tem uma quantitativa de pessoas deficientes, você volta na empresa, né? Às vezes, para você ter um benefício social, um benefício, né, de imposto, alguma coisa, as pessoas às vezes olham mais por esse lado ainda, em achar que não, vou pegar um deficiente para colocar para eu ter, mas não sabe da ajuda que ele está tendo, incluindo, né, fazendo a inclusão, todos esses. Então, olha que interessante também a questão do síndrome de Down, tá, gente? No inciso anterior, antes da alteração, já tinha também expresso a questão do síndrome de Down, tá? Quem é Highlander, desliga o microfone, por favor. Então, olha só. A nova redação dessa norma passa a enunciar as pessoas que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir a vontade. O que antes estava previsto no inciso 3º do artigo 3º, como situação típica de incapacidade absoluta. Ou seja, o síndrome de Down, quem tinha síndrome de Down, era reconhecido como incapacidade absoluta. Foi retirada daquele rol e hoje eles são considerados capazes, tá? Aí pode se adentrar, depender do nível, do grau, né? Da questão do síndrome de Down, ele pode se encaixar na incapacidade relativa, tá bom? E essa incapacidade relativa, por que incapacidade relativa? Porque em alguns casos eles podem realizar sozinhos seus atos. Tá? Ele pode, para me definir se quer casar ou não quer casar, entendeu? Entre outras coisas, tá? Porque o absolutamente incapaz, se quer fazer casamento, ele não pode. Tá? Salvo algumas exceções, que eu vou falar também lá na frente, tá? Então, eu vou fazer uma leitura aqui desse texto que eu achei bem interessante aqui, ó. Deixa eu marcar aqui para vocês, aqui, ó. Verificadas as alterações, parece que nosso sistema de incapacidade deixou de ter um modelo rígido, passando a ser mais maleável, pensando a partir das circunstâncias do caso concreto, em prol da inclusão das pessoas com deficiência, tutelando a sua dignidade e a sua interação social. Isso já tinha ocorrido com a mudança já do Código Civil de 2002, tá? Como é notório, a codificação material, ainda na época de 1916, mencionava, por exemplo, surdos mudos que não pudessem se expressar como absolutamente incapazes. Isso foi excluído, tá? A norma, então, em vigor, antes das recentes alterações, tratava das pessoas que, por causa transitória ou definitiva, não pudessem exprimir sua vontade, agora tidas elas como sendo relativamente incapazes. Antes elas estavam no rol dos absolutamente incapazes, tá bom? Vamos aqui a um esquemazinho básico. Olha o que nós temos aqui, para vocês entenderem a diferença das mudanças legislativas em relação aos absolutamente incapazes e os relativamente incapazes, tá bom? Alguma pergunta até aqui? Deixa eu ver o chat, tem 13 novas mensagens aqui que eu não acompanhei, deixa eu ver. Inclusão Down, não podiam se casar. Isso mesmo, Railândia. Os síndromes de Down não poderiam efetivar o casamento. Uma forma legal é chamar os pinguços. Os ébrios, é?
A pessoa que coloca os bens em risco, tá desligado o meu microfone, cada caso deve ser analisado individualmente. Isso mesmo, Viviane. Cada caso é um caso, tá? Tem que ser verificado o caso em concreto, tá ok? Só assim, é porque a gente já convive muito, né, com a situação de indígenas aqui, a gente não vai entrar, então, um pouco nesse mérito, não, né, de indígena, a gente ficou só nesse detalhe. É uma lei especial, tá? É uma lei especial, a gente pode pensar lá na frente em fazer isso em forma de um curso, entendeu? Sobre... Só, assim, não sei se a gente podia falar, o que acontece muito aqui, né, a gente que está mais em contato, assim, com a questão do que eles recebem, por exemplo, agora mesmo parece que vai receber mais não sei quantos carros, 500 carros, 400 carros, e assim a gente sabe, cara, que esses caras recebem e logo no outro dia já torra tudo embora e tal. São esses detalhezinhos assim que a gente sabe, para a sociedade isso não bola muito, não entra muito na cabeça, entendeu? Os caras recebem e já torra também logo. Isso mesmo. Felizmente, né, eles têm essa proteção legal, mas a proteção ela visa muito o indígena, mas pensando muito naquele indígena lá que nós chamamos mais de civil, ou seja, aquele que pertence lá à comunidade indígena, né, que ele não sai para a sociedade, ele não é aquele índio civilizado. Mas tem muito indígena aí que é água, viu? Tem muito indígena, mas é o cara... eu conheço uma indígena que ela faz medicina, outros indígenas que estão no nível superior. Essa inclusão aí, principalmente aqui para a gente, aqui do norte, né? Ela é bem patente, a inclusão dos indígenas. Então, essa proteção vai ter que verificar o caso em concreto, tá? Cada caso em concreto para se verificar. Certo. Olha lá. Estão vendo aí esse absolutamente incapaz e relativamente incapaz? Estão acompanhando aí no material? Sim. Olha o quanto que nós tivemos de mudança, olha o quanto que o Estatuto de Pessoa com Deficiência melhorou o nosso Código Civil, trouxe ajustes para o nosso Código Civil, garantindo o princípio da dignidade da pessoa humana, né? Sendo mais razoável, mais proporcional. Olha só. Os absolutamente incapazes. Hoje, o único que nós temos é quem? Os menores de 16 anos. Olha o quanto que foi revogado aqui, que traziam como hipótese de absolutamente incapaz, tá? Esses que estão riscados. Por exemplo, os que por enfermidade ou deficiência mental não tiverem necessário discernimento. Outro, os que mesmo por causa transitória não puderem exprimir sua vontade. Ou seja, era tratado como praticamente uma regra. Se tiver qualquer problema de enfermidade ou deficiência mental, eram todos julgados como absolutamente incapazes. E isso mudou, tá? Então, praticamente tirou dos absolutamente incapazes, deu uma melhorada, uma encorpada, e foram alguns para os relativamente incapazes. Então, hoje nós temos relativamente incapazes, maiores de 16 anos, menores de 18 anos, os ébrios habituais e os viciados em tóxicos, tá? Então, cortou parte do inciso que tratava do deficiente mental, que não tinha um discernimento, agora foi revogado também, tá? Os excepcionais, que também estavam nesse rol, foi retirado, tá, gente? Os excepcionais sem desenvolvimento mental foi retirado, então vai ter que verificar o caso em concreto, tá ok? E passou a ser de forma mais ampla, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderam exprimir sua vontade. E aí vai ser verificado o caso em concreto. Ok? Efeitos da redução da maioridade civil do Código de 2002. Pessoal, olha os efeitos, que interessante aqui. Alguma pergunta até onde eu já expliquei? Por favor. Tranquilo. Tá. Então, olha só, vamos lá. Efeitos da redução da maioridade civil. Gente, a maioridade civil, antes, no nosso Código Antigo, de 1916, ela era até os 21 anos. Certo? E a minoridade penal, no caso,
ela era dos 18 anos. Aí, agora nós pacificamos 18 anos no penal e 18 anos também no civil. Isso a partir de 2002, que foi sancionada no nosso Código Civil, a alteração, porém só teve vigência em 2003, tá bom? Quais os efeitos desta maioridade civil? Tá ok? A maioridade civil, temos como efeito, por exemplo, professor, surte efeito no campo previdenciário. Como é que está a questão previdenciária em relação a isso? Está lá no artigo 3º, está lá no artigo 5º, diz o seguinte. Isso da jornada jurídica, tá? De direito civil. No enunciado 3 da jornada jurídica de direito civil. Diz o seguinte. A redução do limite etário para a definição da capacidade civil aos 18 anos não altera o disposto no artigo 16 da Lei 8.213, que regula a específica situação de dependência econômica para fins previdenciários e outras situações similares de proteção prevista em legislação especial, ou seja, a redução da menoridade não alterou a lei previdenciária, tá bom? Em relação à regulamentação da dependência econômica. Permanece intacto. Outra coisa, no ECA, teve alteração no ECA por conta da alteração no nosso Código Civil. Diz o seguinte, no que tange ao direito da criança e do adolescente, forte a tendência doutrinária, no sentido de prevalência das regras do ECA. Por quê? Porque, gente, quando nós temos o confronto de norma, onde nós temos uma norma específica e uma norma geral, tem que se manter o que está na regra o quê? Qual é que tem prioridade em relação à decisão? Se eu tenho conflito, uma norma geral, ela trata da maioridade de 18 anos, e eu tenho uma regra específica que traz efeitos diferentes do que está no regulamento geral. Como é que fica aí nessa situação? A específica é excelente, é isso mesmo, tá? Em conflito entre a norma geral e a específica se sobrepõe, tá bom? Isso é uma regra do direito de interpretação lá de hermenêutica jurídica. Vamos para falar um pouquinho, então, em relação a isso. Exemplo, idade de até 21 anos para medidas de proteção cometidas até os 18. Olha só, se acontecer um fato em relação ao menor, né, se esse menor realizou um ato fracional, por exemplo, essa medida pode se estender até os 21 anos, tá? Medidas desses atos podem ser realizados até 21 anos, tá bom? Como assim, professor? Essas medidas de proteção, que é dada pelo próprio ECA, elas têm resguardo, elas se mantêm, mesmo que o Código Civil diga que com 18 anos ele é plenamente capaz, essas medidas de proteção, por atos ocorridos até os 18, se mantêm, tá bom? Medidas de proteção apenas. Pensão alimentícia, professor, e agora? O STJ, desde o informativo 232, teve diversos julgados, tá? No sentido que firmou o seguinte entendimento: o alcance da maioridade não implica cancelamento automático da pensão alimentícia. Olha que interessante. A questão da pensão alimentícia, gente. Quem é aí que paga a pensão aí, fique atento, tá? Se você paga uma pensão alimentícia, a regra é que você vai pagar até os 18 anos. Só que se essa pensão, ela foi definida pela via judicial, porque às vezes você pode pagar uma pensão que nem foi preciso ir para o judiciário. Você mesmo reconheceu que seu filho tem um determinado direito e começou a dar um valor de pensão para ele. E você começou a pagar R$600, R$500 de pensão, certo? Isso você não teve nenhuma definição ou uma obrigação por lei, tá? Você ali está fazendo isso reconhecendo o seu dever de pai. Só o que acontece? Nesses casos que não foi pelo judiciário, que você está repassando os valores por livre e espontânea vontade, o que acontece? Quando completar os 18 anos, você pode cessar tranquilo. Não tem problema.
Aí, o interessado, por exemplo, se for menor, se for se o seu filho, por exemplo, ele entrou numa faculdade, está precisando, necessita ainda receber a pensão, ele pode te acionar ou acionar judicialmente, tá? Então, olha só, quando não passa pelo judiciário, você pode simplesmente deixa de pagar, tranquilo. Aí ele vai requerer, ele vai ter que comprovar que segue situações, né, que por isso necessita, né? Ah, eu estou no nível superior, estou com problema de saúde, dentre lá qual for, pode ser se estendida até 24 anos, 26 anos, a depender do caso em concreto, tá bom? Mas, professor, agora se a minha ex-mulher ou a mãe do menino foi lá e entrou com uma ação judicial, o juiz condenou a pagar alimentos, né? Então, como é que funciona? Aos 18 anos, não cessa de ofício. Não basta você simplesmente deixar de pagar aos 18 anos. Você tem que provocar o judiciário para pedir o cancelamento da pensão por conta que não cumpre mais os requisitos, tá? E aí o juiz vai chamar a outra parte, vai ter que dar o direito ao contraditório e à ampla defesa para a outra parte, tá bom? Muitas pessoas não sabem disso. Muitas pessoas não sabem disso, às vezes completa 18 anos, está na faculdade, não sabe que mantém o direito de receber, e aí o pai cessa o pagamento e não cobra. A pessoa interessada acaba deixando de cobrar. A Sara disse o quê? Se já estiver no judiciário, ele é obrigado a continuar pagando se o filho estiver na faculdade ou em outro curso. Isso, é exigido o pagamento, sim, tá? Se estiver em faculdade, se for comprovado, completou 18 anos, mas ele está frequentando a faculdade. Agora, é claro que cada caso é um caso. Porque, por exemplo, pode ser que esteja na faculdade, mas já tenha trabalho, já realiza uma atividade. Então, a questão da necessidade econômica tem que ser comprovada nos autos, tá bom? Não é o simples fato de estar na faculdade que vai garantir a ele o direito em si. Mas se ele estiver na faculdade, por exemplo, está trabalhando, já está, às vezes, até concursado, né, tem família, então você não vai estar bancando um cara que já tem família, já é casado, já tem uma série de situações, até por uma questão de razoabilidade e proporcionalidade, tá bom? Olha a súmula 358, diz o seguinte: o cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial mediante contraditório, ainda que nos próprios autos, ou seja, esse cancelamento para aquelas pessoas que pagam alimentos por conta de uma decisão judicial, não pode simplesmente deixar de pagar. Tem que ir lá e pedir o cancelamento. Sobre pena de que, eu simplesmente deixei de pagar. Se o interessado, se o interessado, o autor da ação, for lá e provocar o judiciário requerendo o pagamento, pode incorrer na hipótese de prisão civil, tá? Pode incorrer no ter que pagar a dívida com juros e correção, dentre outras coisas. Bruno Viana, não será mais dependente. Isso, Bruno. Se o cara está trabalhando, tem família, né? Ele perde a condição de dependente ali. Professor? Oi. O cancelamento, então, do pagamento da pensão, ele se dá através de um novo processo judicial? Tipo, eu vou iniciar um novo processo para poder cancelar? Ou esse mesmo que foi feito para se iniciar o pagamento, vai se concluir ele? Na verdade, a depender da época, esse processo que deu início ao pagamento da pensão, essa ação de alimentos, a depender de quando foi confirmada, quando transitou em julgado, já deve estar arquivada há muito tempo. Mas, por força das próprias súmulas, diz que pode ser realizado nos próprios autos. Então, você pode requerer, pedir o desarquivamento da ação e fazer o novo pedido do cancelamento nos próprios autos. Ou, se não, você pode entrar com uma nova ação pedindo cancelamento, ou que chamamos também de exoneração de dever de indenizar, ou exoneração do dever de alimentos. Tá bom? Se o juiz exonerar o pai da pensão alimentícia, tem o Ministério Público legitimidade para recorrer? Olha que interessante. Você sabe que o Ministério Público, nas ações de alimentos, eles são obrigatoriamente tem que pertencer ao polo da ação, eles são chamados para dar o parecer,
por conta que envolve interesse de menor. Mas aí, quando ele completa 18 anos, o Ministério Público, por exemplo, tem poder de recorrer nessa ação, aí já vem um entendimento também, já pacificado, de que, pelo um recurso especial, temos o que, teoricamente, sim. Na teoria, o Ministério Público tem, né, pode, pelo mínimo existencial, porém, o STJ tem julgados negando essa legitimidade do Ministério Público para recorrer, tá? Então, o que que acontece? Não é pacificado, tá? O Ministério Público pode recorrer, recorre. Aí o advogado da outra parte vai dizer o quê? Vai questionar a legitimidade dele, que é o que eu falei para vocês sobre a diferença entre capacidade e legitimidade na aula passada, tá bom? Então, pode ser que o Ministério Público recorra, ele vai recorrer muitas vezes, mas ele vai se embasar no fundamento da existência mínima, mas aí o advogado da outra parte, ele vai questionar, vai dizer o quê? Que o Ministério Público não tem a legitimidade, tá? Para tal. Emancipação, olha que interessante. A emancipação, muita gente estava aguardando aí para querer falar sobre a emancipação. Professor, e a emancipação, né? Como é que acontece? Gente, a emancipação é um instituto jurídico que permite a antecipação da capacidade plena. Nós temos 3 formas de emancipação: a voluntária, a judicial e a legal, tá? Deixa eu ver se alguém fez alguma pergunta aqui. Idosos também têm direito à pensão de seus filhos corretos? Sim, os pais que não têm condições de alimentos, eles podem requerer, tá? Dos seus filhos. Tá? Isso aí já tem decisões, tá? Mas é por uma questão mesmo do Código Civil, de representação, de direitos da dignidade da pessoa, tá bom? Tem que ser resguardado, tá? Já há uma jurisprudência muito forte em relação a isso, Ana. Tá? O idoso, ele pode requerer dos seus filhos, porque é como se fosse uma obrigação recíproca, né? De pai para filho, de filho para pai. Quando o filho é menor, que não tem condições de prover o sustento, o pai é chamado a ser responsabilizado. A mesma coisa, o idoso não pode ser largado às traças, o filho tem que se responsabilizar pelo idoso, pelo pai, tá bom? Vamos falar sobre a emancipação voluntária. Está lá no artigo 5º. Quem é que pode ler o artigo 5º aí, por gentileza? A menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Olha que interessante. Quando termina a minoridade, né? A minoridade cessa aos 18 anos completos, ou seja, quando a pessoa fica habilitada a praticar todos os atos da vida civil. Isso aí nós temos uma capacidade plena. A capacidade plena se inicia a partir dos 18 anos, certo? Aí vem falando o que mais? Além disso, no parágrafo único diz o quê? Cessará para os menores a incapacidade. Então, quais são os casos de emancipação? Quais são os casos de que vai cessar essa incapacidade? Nós temos aí o primeiro, pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro. De que forma? Como é feito, professor? Mediante instrumento público, ou seja, vai no cartório, faz o registro público, concedendo ao filho, tá, a emancipação. Esse aí é o que nós chamamos da emancipação voluntária, tá bom? Está no inciso 1 na primeira parte. Essa homologação, essa emancipação voluntária, gente, ela independe de homologação judicial. Basta ir no cartório, fez o registro, reconheceu, emancipou, beleza. Não tem necessidade de ir para o judiciário ir lá e homologar essa emancipação. Deu para entender o que seria essa emancipação voluntária? É como o texto diz aí, a emancipação voluntária, né, os pais não precisam, não tem obrigação nenhuma, eles mesmos vão lá e faz, né? Isso. Agora, o que acontece? Uma pergunta da Viviane muito interessante. A emancipação pode ser revogada? Gente,
A emancipação, que nós vamos falar também nos próximos artigos aí, a partir do momento que ocorre a emancipação, os pais foram lá e concederem a emancipação, eles não podem ir lá e revogar, tá? Já era. Emancipou, a voluntária foi lá, fez a emancipação, não pode simplesmente chegar e revogar, tá bom? Porque isso tem efeitos que não tem mais como voltar atrás, voltar ao estado quo. Ah, hoje eu sou, amanhã meu pai mentiu, vai lá no cartório e tira. Já era, tá ok? Então, olha só, eu vou dar um intervalo aí Vou dar um intervalo de 10 a 15 minutos, e daqui a pouco a gente volta a falar sobre essas espécies aí de emancipação, tá bom? Combinado? Ok. Beleza, professor. Buscar a janta. Ai. Caçar o que comer também.